Olá, a gente vive buscando um jeito de manter a mente afiada, não é mesmo? Mas e se a chave para isso não estiver em suplementos caros ou em algum método super complicado, mas no relógio? Pois é, hoje a gente vai explorar uma ideia fascinante, como o simples ato de ajustar a hora em que comemos pode ser uma ferramenta poderosa para a saúde do cérebro e quem sabe até para reverter o declínio cognitivo. Sabe aquela sensação que muita gente acaba sentindo com o tempo? Uma certa névoa mental, uma dificuldade para lembrar um nome ou a impressão de que o raciocínio não está mais tão rápido? Mas e se isso não for inevitável? E se for possível fazer algo a respeito, usando uma prática antiga de um jeito totalmente novo e baseado em ciência? Bom, para entender isso direitinho, a gente vai passar pela ciência por trás do jejum, dar uma olhada no que as pesquisas dizem, ver como começar com toda a segurança e, claro, descobrir o que isso significa na prática, no nosso dia a dia. Olha, por muito tempo a gente encarou o envelhecimento como um declínio certo da nossa capacidade mental. Só que pesquisas bem recentes estão mostrando uma ligação surpreendente. Quando a gente come, pode ser tão importante quanto o que a gente come, para ter clareza mental. A ideia é que ao dar um descanso para o sistema digestivo, a gente acaba ativando mecanismos poderosíssimos de reparo lá no cérebro. E veja bem, não é mágica não. Tudo isso tem base em mecanismos biológicos muito específicos. Parece que existe uma substância em particular que é a grande estrela desse processo todo. Uma proteína que age como um verdadeiro elixir para os nossos neurônios. A grande questão é, que proteína é essa e como a gente pode ativar? Agora a gente entra na parte que eu acho mais fascinante, a ciência por trás de tudo. O que acontece exatamente dentro do cérebro quando se cria uma janela de tempo sem comer? Como uma mudança tão simples pode causar transformações tão profundas? A biologia disso é simplesmente incrível. Apresento a nossa protagonista, o BDNF. A sigla parece meio complicada, eu sei, mas a ideia é super simples. Pensa no BDNF como se fosse um adubo para o cérebro. É isso, um fertilizante. É uma proteína que ajuda as células nervosas a crescer, a se consertar e a fortalecer as conexões entre elas. E aqui vem o pulo do gato. Vários estudos mostram que os níveis de BDNF aumentam, e muito, durante os períodos de jejum. Tá, mas e daí? O que significa na prática ter mais desse adubo cerebral? Bom, os resultados são exatamente o que se espera de uma mente rejuvenescida. Uma melhora na capacidade de aprender, de guardar informações, um aumento no foco, na atenção e, a longo prazo, uma proteção contra o envelhecimento do cérebro. Basicamente, o BDNF ajuda a manter a nossa máquina de pensar, sabe, bem azeitada, funcionando em alta performance. E não é só o BDNF não, tem outra mudança que é fundamental. Normalmente, o cérebro usa a glicose, que vem dos carboidratos, como sua principal fonte de energia. Só que, durante o jejum, quando a glicose não está tão disponível, o corpo vira uma chavinha metabólica. Ele começa a produzir uma fonte de energia alternativa a partir da gordura. E essa nova fonte, olha, é um verdadeiro supercombustível. Essa comparação aqui é muito legal. De um lado, a gente tem a glicose, o combustível padrão. Funciona, claro, mas às vezes causa picos e quedas de energia. Do outro, as cetonas, que são o combustível de alta performance. Elas dão uma energia muito mais estável, mais eficiente. E tem mais, elas têm um efeito anti-inflamatório e ainda ajudam a reparar os neurônios. É como trocar um carro popular por um de Fórmula 1, que não só corre mais, como ainda vem com uma equipe de mecânicos consertando tudo em tempo real. Ok, tudo isso soa muito bem na teoria, mas será que funciona mesmo na prática? A resposta para isso está nas evidências científicas. As pesquisas, feitas tanto em animais quanto em humanos, estão começando a pintar um quadro bem promissor, mostrando que esses benefícios não são só especulação não. E as descobertas são bem consistentes, viu? Em estudos com ratinhos, os pesquisadores viram literalmente o crescimento de novos neurônios e uma melhora clara em testes de memória. E em nós, humanos? Os estudos mostram uma melhora notável na concentração e na clareza do pensamento. As evidências até agora apontam todas para a mesma direção. O mais bonito dessa abordagem toda é a simplicidade. Não se trata de uma dieta super restritiva ou complicada, mas de uma mudança de timing. A ideia de que um ajuste de hábito, algo tão acessível, possa ter um impacto tão profundo na saúde do cérebro é, com certeza, uma das coisas mais empolgantes na neurociência dos últimos tempos. Certo, a ciência convenceu. A questão agora se torna prática. Como a gente pode implementar isso de um jeito seguro e que funcione? O segredo não é passar fome ou fazer nada extremo. Pelo contrário, é adotar passos inteligentes e graduais.
Olha, o processo todo pode ser resumido em 4 pontos-chave. Primeiro, comece devagar. Nada de radicalismo. Comece com janelas de jejum mais curtas e vá aumentando aos poucos. Segundo, hidratação. Água, chá, café sem açúcar são essenciais. Terceiro, na hora de comer, coma comida de verdade. Quebre jejum com uma refeição equilibrada, rica em proteína e vegetais. E por último, quarto, encare isso como parte de um todo. Combine o jejum com uma boa noite de sono, com exercício físico, é a soma desses hábitos que potencializa os resultados para o cérebro e para o corpo. Ok, já vimos a ciência, já vimos a prática, mas falta a pergunta mais importante. E o resultado no dia a dia? Como é que essas mudanças biológicas todas se traduzem em melhorias que a gente realmente consegue sentir? No fim das contas, é isso que importa. É acordar de manhã com a mente limpa. É conseguir focar por mais tempo naquela tarefa importante do trabalho. É sentir que aprender algo novo ficou mais fácil, que a memória está mais confiável e, de quebra, tem uma capacidade maior de lidar com o estresse e o cansaço do dia a dia. É uma melhora na qualidade de vida de modo geral. É importante ter essa mudança de perspectiva. O jejum intermitente vai muito além de ser só uma ferramenta para perder peso. Ele deve ser visto como um investimento na saúde do cérebro a longo prazo. Um estilo de vida que nutre e protege o nosso bem mais valioso, a nossa mente. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão. Por tanto tempo, nosso foco esteve no que a gente come. E isso continua sendo importantíssimo, claro. Mas talvez a gente tenha deixado de lado um fator igualmente poderoso: quando a gente come. E se, ao simplesmente dar ao nosso corpo e ao nosso cérebro um descanso programado, a gente pudesse destravar um potencial de rejuvenescimento que sempre esteve ali, esperando? A ciência hoje sugere que a resposta pode estar de fato no tempo.